Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vim para mais uma live, a live da semana, pela Escola Sorriso. E na verdade é a da semana, mas na quinta-feira a gente tem surpresa, tem live também, mas vai ser uma live dedicada ao Dia dos Namorados. Então, já aproveitando e fazendo a propaganda, voltem na quinta para nos prestigiar. Teremos sorteio, alguns brindes e acho que é uma forma de carinho para poder amenizar essa, essa espera nossa toda, essa ânsia nesse processo da pandemia. E hoje, mais uma vez, eu estou esperando a Alessandra entrar. A gente vai contar com a parceria da clínica, sabiamente, e um bate-papo sobre comportamento, já que esse processo tem mexido tanto nessa caminhada. Olha nós de novo! Olá! Tudo Muito bem, obrigada, Ale? Camila. Tudo bem, Obrigada, graças a Deus. obrigada a você, Ale, novamente, de fazer parte desse processo conosco. E eu estava aqui falando que nós estamos mais uma vez juntas, porque acho que essa época toda está pedindo, né, Ale? E não tem como a gente fugir. Boa noite, obrigada. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e a todas. Obrigada aí por nos prestigiar. Obrigada à Escola Sorriso, porque está sempre aí na maior empenho para poder ajudar os pais, ajudar as crianças, né? Ajudar as pessoas que precisam realmente. Esse tempo pede muito isso, né, Camila? Esse tempo pede que a gente esteja sempre aberto a poder falar um pouquinho disso, para tranquilizar um pouquinho mais, para poder até poder informar os pais, né? Tá todo mundo, é tudo muito novo e às vezes os pais estão, né, sem saber o que fazer nesse momento. É o que você falou. Eu acho que, na verdade, a gente sabe do cuidado, né, da importância que tem pedagogia, psicologia, né, enfim, essa toda a área nossa de educação, nosso empenho, mas, na verdade, eu acho que nesse momento, como a gente já ressaltou aqui algumas vezes, a necessidade fica mais visível, né, fica mais clara, porque até, na verdade, indiretamente é uma forma que as crianças estão sendo afetadas também. E os pais que estão em casa, consequentemente, acabam sentindo junto. Sim, sim. Tá todo mundo sofrendo, né? Alguns conseguem verbalizar isso, alguns conseguem entender isso, outros não verbalizam, outros ficam mais fechadinhos, mais calados, vão lidando com a situação. Tem criança, inclusive, que está como se nada tivesse acontecido, né? Que fica mais ali, mais fechada. Mas quando a gente vai olhar com uma lupa ali, você vê que não é bem assim, né? Que eles estão sentindo sim, que eles sentem falta da escola, dos amigos, dos avós. Por mais que eles estejam muito felizes, muitos com os pais que estão em casa, às vezes até a primeira vez na vida que eles veem os pais ali tanto tempo com eles, durante a semana toda, em época de aula, né? Porque isso os pais fazem nas férias, e nas férias é aquela bagunça, aquela delícia, né? Sim, Mas é importante, né, que a gente comente com as crianças, que a gente fale com as crianças, que a gente pergunte o que eles estão sentindo, fale o que a gente está sentindo. Nossa, olha, tá difícil, eu não aguento mais, tá complicado, porque muitas crianças, quando você fala, a criança começa a falar, poxa, peraí, eu posso falar também, e começa a identificar alguns sentimentos. verdade, é verdade. A gente até bateu um papo essa semana e acabou te convidando de novo, porque você, até a gente divulgou para os pais também, né, relação ao PDF do tema, né, que é a disciplina positiva. E aí, quando você ouve de disciplina, você fala, poxa, remete lá ao passado, né, aquela coisa de disciplina.
E antes de eu fazer as perguntas, porque eu não sei se vai dar tempo de fazer toda, isso é uma surpresa também para nós, né? Os pais vêm participando cada vez mais. A gente tem feito lives uma vez por semana. E aí a gente vem percebendo, né, que muitos têm anseio e essas dúvidas estão sendo colocadas. Isso é bom, porque o meu problema, de repente, pode ser o problema do vizinho também. Então, eu acho que ele se torna menor quando ele não é só meu. Né? Porque você fala, poxa, Sim. tem alguém na mesma situação comigo. Eu não sou a única nessa situação. Então, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho do que fala essa disciplina positiva. O que é, Ale, para quem está chegando para poder entender? Sim, eu até vou me apresentar aqui, né? Eu sou coordenadora da Clínica Sabiamente, meu nome é Alessandra Bizelli. A clínica, ela tem, né, nós somos em 20 profissionais, né? Área de saúde, né, então psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, pedagogos também na área de educação. E a gente dá essa assistência, né? Esse trabalho aí, trabalhando em conjunto, atendemos vários tipos de diagnósticos, crianças, adultos, enfim, bebês, né? A gente acaba recebendo bastante bebês, a gente tem uma equipe muito forte em observação de sinais de riscos, né, para um atraso de desenvolvimento. E aí, eu sou psicoterapeuta, psicopedagoga, mestre em saúde da criança e do adolescente, faz 20 anos que eu estou nessa área aí de atendimentos. E aí eu vou falar um pouquinho, né, hoje nós escolhemos o tema de disciplina positiva, porque é para falar também para os pais um pouquinho assim, o que é disciplina positiva? É você educar o seu filho por meio de uma disciplina, sim, não é quem vai determinar o caminho que ele deve seguir é você, porém você vai deixar ele brilhar de uma forma a escolher dentro daquele caminho que você elegeu, né? Se ele vai mais para a direita, mais para a esquerda ou vai no centro, mas que você vai direcionar e ele vai poder fazer algumas escolhas, e é importante que ele faça algumas escolhas dentro daquilo que você determina como possível. E aí e positiva por quê? Porque a gente vai trazer para os nossos filhos a possibilidade deles evoluírem como seres pensantes. Né? Então, ele é um ser que vai poder pensar o que ele quer, mas ele também vai escolher e assumir as consequências dos seus atos. Então, é essa linha de pensamento que eu trouxe para falar com vocês. E aí a gente até diferencia a disciplina positiva daquela disciplina autoritária, né, Camila? Aquela que os nossos pais, o meu pai nem tanto, assim, na verdade o meu pai foi mais criado nessa coisa da disciplina um pouco mais autoritária. Meu pai tinha 7 anos, meu avô falou assim, você vai trabalhar aqui, de ajudante no sapateiro. E meu avô era fazendeiro na época, foi lá, e meu pai tinha que estudar e trabalhar, mas com 7 anos já estava ali trabalhando para outra pessoa. E aí meu pai não podia falar com 7 anos, eu não quero. Mas hoje meu pai, agora minha mãe já foi criada de uma outra maneira, mas muito diferente da maneira que eu fui criada, né, e você também, então era uma coisa um pouco mais distante, né, os pais dos meus meus avós eram mais distantes, e eram aquelas pessoas que mal conversavam com os filhos, não tinham um relacionamento tão próximo, muitos batiam, né, batiam de cinta, eram pais que eram, eu falo, você fica quieto, quem manda aqui sou eu, né? E aí a disciplina positiva vai trazendo assim, eu vou falar, mas eu vou ouvir também, eu dou a voz, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente sai de uma disciplina autoritária, e se a gente cair numa disciplina em que quem decide é o nosso filho, então o filho de 4 anos é quem manda em casa, porque ele senta para comer e fala assim, eu não como isso. E você sabe que é uma comida que ele, sei lá, sempre comeu. Arroz, feijão, sei lá, arroz, feijão, fritas e bife. Eu não quero comer isso. Como não quer? Aí a mãe pega, levanta e vai fazer outra comida para essa criança. Então, você está explicando para essa criança, você está mostrando, você está deixando a criança
perceber que ela que manda. Outra questão importante é que, muitas vezes, as crianças, elas falam assim, nossa, eu quero dessa forma, e se não for dessa forma, aí faz birra, grita, chora, e os pais às vezes cedem. É importante que a disciplina positiva não é isso, é você falar assim, olha, tem dois caminhos, sei lá, o exemplo da comida. Temos isso, isso, isso e isso na mesa. Você vai querer comer o quê? Eu não vou comer, né, sei lá, não, vou comer doce. Não, na hora da refeição tem isso, isso, isso e isso. Se você Sim. não for comer isso, não vai ficar sem comer. Então, é no sentido de fazer ele pensar e até assumir as consequências. Eu não vou comer. Então, você não vai comer, só que você vai esperar a próxima refeição para você se alimentar. E aí você vai pagar o preço por isso, pelas suas escolhas. Então, aí colocando desde muito pequeno, as escolhas devem ser feitas, ele tem direito já apareceu uma pergunta, que bacana. Ele tem direito a opinar, né? Sei lá, você quer leite com quick ou chocolate? Ele pode escolher, não tem problema. Mas não dá pra ele falar assim, eu quero com chocolate. Aí você vai lá e dá, não, agora eu mudei de ideia. Agora eu não quero mais. Não tem essa. Não quero mais, né? E a gente percebe que tem muitos pais que acabam confundindo, sabe? Falando, não, eu saí de uma educação tão autoritária, tão maçante, que aí agora eu falo, não, eu vou ser mais amigo do meu filho. Mas essa amizade, ela não é benéfica, porque eu preciso ser. E meu filho tem que ter o outro como uma pessoa que vai me dizer o que eu posso fazer, que vai me dar referência, o outro que vai ser o adulto da relação, e não vai ser um amigo de 3, 4 anos da mesma faixa etária que ele. Entendi. Ale, já que a gente começou a falar, tem algumas perguntas, eu venho para essa do Instagram também, tá? E aí quem tiver mais pergunta pode ir fazendo. Vieram perguntas, deixa eu só achar aqui a primeira. O que eu percebi hoje, que vieram perguntas de pais do berçário. Então a gente percebe que aquela geração onde a gente dizia, sem contar a idade de ninguém, claro, né? Nossa, o bebê até 1 ano não faz nada, né? Ele, até 1 ano, ele é só um bebê. E hoje não tem mais isso, ele não é mais só um bebê. Então as primeiras perguntas que chegaram para nós justamente foram. E aí a gente percebe o quanto evolução, não só tecnológica, porque eu acho que vem um processo junto, né, de amadurecimento, de estudo, de estímulos, que a gente sabe o quanto isso é o diferencial, quanto faz a diferença. Então, esses bebês estão sendo estimulados mais cedo, o que é um ponto positivo também. E aí tem até uma mãe que ela está aqui participando, que uma das perguntas é a dela. E ela fala assim, quer ver? Só um minutinho. Como lidar com reforço positivo quando o bebê grita muito para chamar atenção? Aqui em casa, tentamos falar baixo, não reforçar que daremos atenção quando ela grita, mudamos até o cenário, no caso de acender a luz ou de mostrar alguma outra coisa, e conversar com ela sobre outros assuntos. Mas ficamos pulando de modos para ver o que funciona. E aí, como fazer parte desse processo? Na verdade, é uma criança que vai fazer 1 ano, ela não chegou em 1 ano ainda. Então, você vai falar, poxa, né, já tem um comportamento. E aí, como fazer? E aí, aproveitando esse gancho, tem outra mãe também que é do berçário, que acompanha sempre a gente, que aproveitou e já colocou. Como fazer para uma criança de 1 ano entender um não? Eu falo para minha filha e ela dá risada. Legal, são 2 perguntas, eu vou responder e aí se vai me ajudar assim, a ver se eu não esqueço de responder nenhuma. Na verdade, são 3, né? Seguinte, eu sou da linha da psicanálise, então eu faço observação de bebês, eu faço estimulação de bebês, né? E aí eu atendo dentro da linha da psicanálise. Na clínica, sabiamente, tem outras pessoas que atendem dentro da linha, são psicólogas comportamentais. O que eu aprendo com elas, tá?
Não é minha linha de atuação, mas o que eu aprendo com elas, inclusive, elas me ajudam muito para eu educar meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, que acabou de fazer 7 anos, então eu sempre lembro muito do que elas falam e me auxilia demais na educação do meu filho. Então, assim, olha, essa bebê de 1 aninho, né, que ela grita muito para chamar a atenção. Então, uma das questões que as psicólogas comportamentais colocam é que, assim, quando a criança faz um comportamento inadequado para chamar atenção, você não deve dar atenção naquele momento. E aí eu também aproveito e já engancho aí nessa questão da birra. Então a criança está ali, gritando num momento que você não pode dar atenção, ou que você não deve dar atenção. É o momento que ela está fazendo algo errado. Então você precisa realmente ignorar esse comportamento, né? Claro que as analistas do comportamento que trabalham aqui na Clínica Sabiamente, elas vão fazer todo um trabalho de analisar esse comportamento, a função desse comportamento. Então é preciso entender qual é a função desse comportamento, que resposta ela espera com esse comportamento, e aí sim elas vão conseguir mudar esse comportamento e orientar essas mães. Mas de uma forma geral, Camila, e mamães que me perguntaram aí, de uma forma geral, quando o comportamento é um comportamento inadequado, a gente deve ignorar esse comportamento. E aí, o que eu aprendi, né, ao longo dessa minha experiência aí com crianças, eu aprendi que a gente precisa, primeiro, ignorar aquele comportamento e depois elogiar e dar bastante atenção quando existe um comportamento adequado. Então, no caso dessa bebê, que começa a gritar, a família toda fala baixo, e a criança começa a gritar, ignora, faz de conta que não está acontecendo nada, né? A criança está gritando, né? Continua conversando baixo, faça de conta que aquilo não te incomoda. E depois, a hora que ela parar, a hora que estiver tudo ok, que ela estiver... e aí, fala assim, nossa, agora sim. Aí você dá atenção. Né? Você conversa com ela, você brinca com ela, você pode até falar, olha, nossa, que legal que é brincar com você assim, né? Quando grita, eu não consigo ouvir, porque fica muito, né, muito barulho. Você vê, aqui em casa a gente não grita. Então vai ensinando para esse bebê que realmente essa forma de agir, a forma ideal de agir é essa. E aí ela vai perceber que não adianta gritar. Que a hora que ela gritar, ela não vai ter aquilo que ela quer. E o importante... Gente, a clínica caiu, a Alessandra deve estar voltando daqui a pouquinho. E aí quem tiver pergunta já pode ir encaminhando também. E eu vou aguardar. Voltou. Só um minutinho, aí vocês aproveitam e vão encaminhando perguntas. Estamos no aguardo da Alessandra, do retorno da Clínica Sabiamente, falando sobre disciplina positiva, falando sobre comportamento de... se ela consegue voltar. Caiu novamente e eu vou aguardar mais um pouquinho. Peço desculpa para vocês, mas eu acredito que deve ter sido algum probleminha, mas ela já deve estar retornando. E aí quem tiver pergunta pode ir encaminhando. A gente falou um pouquinho sobre criança querendo chamar atenção, sobre birra, sobre reforço positivos, os elogios, e assim a gente vai falando. Eu vou colocar de castigo, pode, a partir de qual idade? Vou perguntar para ela e já falo para você, Carol. Vamos ver se agora a Lê consegue voltar. Tomara que sim. Já pergunto para ela. E só para lembrar também que todas as pessoas que estão na live...
A Lê não me abandona. Eu tentei 3 vezes. Eu pedia para voltar e não aceitava o meu convite. Eu falei, ah, foi agora. Eu aceitava, rodou e caiu, não tem problema. O importante é tudo aqui. Vamos lá. Verdade. Aí você estava falando em função, né, do tom da voz dele, da criança, toda essa parte. E aí eu estava falando até que a criança, ela desde que nasce, ela aprende o comportamento de que quando ela chora, quando ela faz um comportamento de chorar, e geralmente o bebê começa, ele chora, né? Ele recebe o que ele quer. Então você tem que ir desconstruindo isso. Porque você passa alguns meses na vida do bebê, e desde o primeiro momento em que ele nasce, os adultos fazem isso. O bebê chora, ele é atendido. O bebê chora e ele é atendido. Então, mostrar para sua filha que a hora que chorar, não vai ser atendida. Mostrar para essa mãe que falou da birra, a hora que se jogar no chão, a hora que gritar, a hora que ameaça bater, não vai ser atendida. E, inclusive, até colocar, ó, se você está gritando porque você quer isso, eu não vou te dar isso. E aí você não vai ganhar isso. Se você não parar, você não vai ganhar. E eu lembro que meu filho, ele tinha uns 2 aninhos. E a gente foi passear na Etna, aqui nessa loja grande, e ele era apaixonado por heróis. Ele viu uma lanterna que era o martelo do Thor. Oi, a Lê, travou. Tá travando. E aí, o que aconteceu? E eu comecei a passar vergonha, né? Porque ele não era acostumado a fazer birra. Mas aquele dia, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele começou a fazer birra na loja. Ele falava, eu quero! E eu falei para ele, filho, seguinte, eu não vou nem olhar o preço, porque se for de graça, eu não vou te dar. Se a loja me der, eu não vou te dar. E é assim, você não vai ter isso enquanto você for... Gente, você não vai ter isso. Você vai comprar a lanterna do Thor quando você estiver ganhando seu dinheiro, você compra a lanterna do Thor. E até hoje eu nunca dei. E ele já voltou lá, ele já olhou a lanterna, e ele olha pra mim, olha pra lanterna e olha pra minha cara. Porque ele lembra, olha, ele tinha 2 aninhos. Então a gente tem que ser muito firme. E a disciplina positiva é isso, você vai ser firme, mas você também vai colocar outras opções para essa criança. A hora que você estava voltando, tem até a mãe da Bia, Carol, e eu quero até agradecer, porque assim, legal que a gente percebe que tem pais que conseguem acompanhar a gente desde o começo da live, né? Então, desde aquela nossa primeira, que a gente, né, trouxe a ideia, que você aceitou. Então, assim, isso acaba motivando a gente querer o melhor, e até por eles mesmo, né? Eu falo que nem você tem o seu, eu tenho a minha, mas assim, isso a gente vai trocando experiência, que é o que eu falo, a gente vai aprendendo com o dia a dia. E aí ela perguntou para você o seguinte, né? Para uma criança de 20 meses, né? Quase 2 anos, vamos colocar. Castigo. O que fazer? Coloco de castigo? Então, por exemplo, esse exemplo é o pior, né? Mas esse exemplo que eu dei do meu filho é um castigo que ele levou. Porque eu falei assim, você ficou sem porque você gritou. Se você tivesse só me pedido, eu já ia olhar o preço. Eu poderia ter olhado o preço se coubesse dentro do meu bolso, eu compraria, senão não. Mas você não iria ficar sem para sempre, no sentido que assim, você poderia ganhar, olha, a gente poderia até conversar, olha, eu não vou te dar hoje, mas eu te dou, sei lá, no seu aniversário, no Natal, eu te dou daqui 2 meses, enfim. Mas isso é um castigo. E eles entendem, Carol. E assim, conversa. A psicologia positiva vai ensinando que a gente deve conversar com os bebês desde bebê. Então, assim, olha, quando você vai trocar, ele é recém-nascido, eu vou te tirar do berço, eu vou trocar você, né? Olha, estou abrindo a sua roupa, você me dá licença? Com licença, eu vou abrir sua roupa, porque, imagina, aqui, né, a gente chegar uma pessoa e começar, né, abrir minha roupa, assim, você vai falar, né, o que está acontecendo? Então,
Para o bebê também é importante que a gente avise, olha, agora a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e ir colocando as questões para o bebê. Quando você também vai falar, olha, você teve um comportamento que não foi legal, eu não gostei disso. Então você explica por quê. E aí é importante que você dê outra forma dele agir. Olha, você fez isso, mas qual seria uma forma mais interessante de você fazer isso? E faz a criança pensar junto. Como que você poderia ter feito isso? Qual a outra maneira? Qual seria a consequência se você fizer dessa maneira? Então, vai colocando a criança para pensar e pode sim colocar de castigo nesse sentido. Castigo por castigo, eu não gosto. Vai sentar e vai ficar. Claro, assim, tem até nas técnicas comportamentais, elas têm, né, umas maneiras que elas até ensinam aí, mas não é castigo por castigo. Você vai ter um tempo, mas o que eu vejo que é muito importante é você fazer a criança refletir por que ela está sem aquilo. E acho por que ela perdeu o tablet? E é naquele momento, né, Ale? Não adianta 2 horas depois, porque a criança não vai resgatar. E aí eu acho que até vou entrar na terceira pergunta, até do que veio para você, que é o que a gente colocou, que é o que a Laís que fez a pergunta, ela está respondendo, ela está dizendo, né, que a disciplina positiva é respeitosa com a criança. Eu acho que essa é a ideia. E aí quem for depois ter o teu PDF, que é legal, que vai poder ler, vai poder acompanhar, eu acho que é isso também, que é o que a gente fala, né? Às vezes a gente fala, não, mas é só um bebê. Não, deixa pra lá, é uma criança de 1 ano. Na verdade, a gente não tá, é o que você falou, ninguém tá dando voz ativa no sentido de decida, mas de participar de um processo, porque na verdade a criança faz parte. Então, entrando nessa terceira pergunta, é o que a mãe te fala, né? Quando que uma criança vai entender que um não é um não sério sem estar sorrindo? Eu acho que é um pouquinho do que você falou, mais ou menos, né? É importante que às vezes aquilo pra gente seja um não de verdade. E aí, assim, aqui em casa, eu vou até dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais elucidativo. Meu esposo, quando fica nervoso, ele ri. Então, ele tá nervoso, ele começa a rir. Mas ele ri porque ele está nervoso, e eu já sei disso. Só que uma criança de 1 ano não sabe. Porque como que é o não? O não? É não. É assim, não faça. Você vai se machucar. Aí assim, não faça, você vai se machucar. Vocês percebem a diferença? Sim, sim. Então, assim, se eu falo não, que assim, não é só o que eu falo, é toda a minha expressão corporal. Se eu falo não firme, a criança vai, opa! Se eu falo não mais ou menos firme, ou se eu falo não convicta que eu quero falar um não, né? Eu falo não porque eu preciso falar não, mas eu não acho que é importante falar não. Não vai resolver, a criança não vai te respeitar. Ou se eu falo não e a criança faz uma gracinha e eu caio na risada, né? Aí a criança vai entender que aquele não meu, se ela fizer qualquer gracinha, aquele não é um sim. Sim. Ou então, pior, quando eu falo não, e daí a pouco eu deixo. Aí a criança vai falar, uai, não era assim. Porque ela falou não faça. Daí a pouco fala, tá bom, vai, pega, faz, porque eu quero me livrar, né? Não, chega, vai, para de me azucrinar, vai, faça. Aí esse não foi um sim. Por mais que rígido que você foi. Gente, eu vou falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente é mais atrasado em estudos de bebês, já que hoje a nossa live acabou virando, né, para bebês. Outro dia eu fui fazer uma live. Não, tem pergunta de maiores. Aí, para adolescência. Tem pergunta de maiores, a gente vai chegar lá. Mas é ótimo, é muito legal, porque assim, olha, aí a Carol a França, deixa eu só terminar um negocinho, que a França tem muitos estudos muito legais com bebês de dias de nascimento. E aí, o que acontece? Os bebês, eles têm comportamentos que, se você observar, eles te chamam, eles te provocam com dedinho, com mãozinha. Então, assim,
aqui no Brasil a gente é mais atrasado, mas o bebê não é ele não é passivo. Não é, gente. Então tudo, ele entende, viu? Entende. É isso que a gente fala. Desculpa. E muito, né? Muito, Ale, muito. Foi o que eu falei para você no começo. Tem um livro que todo mundo quer, é nosso de estudo, né? Que é muito antigo, que é aquele que o corpo fala, né? Lá da pedagogia. E eu acho que ele é fundamental, porque é o que você falou, né? Ele pega a criança desde o tempo do nascimento mesmo. E aí, para nós que gostamos dessa parte de estimulação, você vê que desde do primeiro mês, o toque é fantástico, né? A estimulação em si. E aí, é o que você falou, ele não quer comer, tudo bem. Ele joga fruta, eu pego, é normal, tem 6 meses. Mas é um comportamento que ele está aprendendo e ele vai reproduzir. Né? E aí esse comportamento continua. E aí a mãe da Bia te falou assim, a Carol, né, da Bia perguntou para você de novo. Então toda vez que a gente falar um não para a criança, a gente explica então o motivo desse não. Então, é assim, Carol, a gente tem coisas que a gente pode explicar sim, a gente deve explicar, mas tem que não, né? Então, assim, você já explicou que ela vai colocar a mão na tomada e vai tomar um choque. Aí você falou de novo, ela foi lá, você vai tomar choque. Então, você não fica explicando sempre não. Tem não, quer não. Se a criança vai perto de um parapeito de janela e ela vai se machucar, é não. Sim. Né? Porque tem coisa que não dá para ficar explicando. Olha, porque e a criança, a explicação tem que ser breve, dependendo da idade da criança, não dá para ficar fazendo discurso, palestra. Né? Porque senão tem criança tem mães que ficam fazendo palestra, querendo ensinar tanto e ser tão minuciosa que a criança não entende. Então, a criança não porque isso, não por causa daquilo. E até quando vai crescendo, aí sim você vai podendo identificar e explicar e até colocar escolhas para ela, mas tem coisas que não dá. Né? E dependendo da idade da criança, é um não porque vai machucar. E pronto. Né? Tem não que tem que ser não. Sim. Agora vem uma pergunta que não é do berçário, tá? Você vai nesse tempo de pandemia, deixar a criança mais tempo no celular ou na televisão prejudica muito o comportamento? Você até chegou a falar um pouquinho desse assunto em outra live, mas se você puder retomar. É assim. Muito nas telas não é bom para o desenvolvimento da criança. Então é uma coisa que atrapalha muito, inclusive atrasos, né, alguns atrasos acabam sendo causados no desenvolvimento em geral, né, ou estimulações em áreas cerebrais que não necessariamente precisavam de estimulações tão intensas, mas o que acontece? A gente tem que levar em conta o que é possível e aquilo que é ideal. Né? É importante que essas crianças não fiquem tanto em tela, mas se você não tiver outra saída, fazer o quê, né? Agora, se você tiver tempo para sentar, brincar, né, fazer algumas atividades em família, ler um livro, fazer outras coisas que não telas, é melhor. O momento de desenvolver é o momento da gente poder desenvolver vínculos, que aí é muito mais produtivo do que deixar nas telas. Eu oriento a dosar bastante. E a Sociedade Brasileira, Sociedade Internacional e Americana de Pediatria, a APA, ela fala que crianças até 2 anos, 0 de tela. E aí depois 2 horas por dia no máximo, mas até 2 anos 0. E aí a gente vai subindo, né? Sim, então na verdade a gente com crianças que já têm uma idade, que já tem essa compreensão de tempo, de quantidade, então a gente consegue estipular um tempo, é viável
Mesmo nessa época, combinar tempos? Aí vem até a Então, pergunta da mas que Marcela. idade Quem está seria, Camila? perguntando Porque ficou cortando, deu umas travadas, eu não consegui. para crianças, vamos supor, vai de 6, 7, 8 anos, que já tem uma ideia de tempo. É legal, então, estipular esse tempo, combinar um tempo com a criança? É legal, mas a criança ela não vai ter essa responsabilidade de desligar o tablet a hora que eu te entregar, a hora que terminar o tempo. Então é importante você ver mais ou menos. Ó, é meia hora de. É melhor até você picotar esse tempo. Então, às vezes eu falo, ó, eu penso, ó, vou dar o tablet, vai ficar meia horinha. Meu filho já tem 7 anos. E aí, quando dá meia hora, eu combino com ele, olha, você escolhe o último. Esse vai ser o último ou você vai querer escolher o último? Porque às vezes ele fala, não tô gostando muito desse, eu vou escolher o último. E aí, assim, eu deixo ele escolher o último, contanto que o último não seja de mais meia hora, né? Então, se o último for um último de 6, 7 minutos, ok. E você pode terminar esse inteiro. E você já cria isso na criança. Olha, a questão de poder ter essa responsabilidade, poder de não mentir, porque você avisou, ó, isso é combinado? Então, se você. Então é assim, olha, eu vou te dar, vou deixar você assistir tudo, mas a hora que eu falar que é o último. Porque senão a criança não sabe, ela não tem essa noção ainda de, eu vou ficar uma hora. Isso é para crianças muito maiores. Mas é importante combinar isso e você determinar, olha, a hora que acabou, chega. A gente ouve bastante relato de pais, até mesmo agora aqui, né, dizendo que o tempo de televisão é maior e que nessa quarentena tem sendo difícil. É o que você falou também já, né, que a gente está vivendo uma situação atípica, né, e é difícil trazer isso quando você trabalha em casa. Mas eu acho que é o que você disse, é amenizar esse período, né? Os maiores têm a opção de ir para o quarto. Voltou a ler? Voltou? É. Gravando, Camila. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Deu uma cortada. Agora tá voltando. Vocês me ouvem? Agora sim, Ale. Legal. Agora voltou. Agora voltou. Então, é importante que a gente dose e que a gente tenha bem claro isso de que nós estamos vivendo numa situação de pandemia. As crianças não podem sair, as crianças não podem brincar com outras crianças, as crianças não estão indo à escola, está sendo um sofrimento muito grande, como a gente estava falando no início da live. Então, é poder dosar isso, sim, e liberar um pouco mais, porque as crianças precisam disso. Porém, o que eu percebo? Se você tiver a condição de fazer uma outra coisa, em vez de ficar assistindo televisão, a criança vai ficar muito mais feliz. Né? Então, aqui em casa a gente estipulou, vamos agora fazer a hora vamos jogar. Então, assim, a hora da leitura não é uma hora estipulada, né? Então a gente senta, vamos, e foi até uma ideia do meu filho. Olha, agora a gente vai sentar aqui, vamos acender as luzes e a gente vai ler. Cada um escolhe 2 livros para ler. Eu falei, nossa, que animação, né? 2 livros para ler. Mas, aí a gente joga, então, vamos lá. A gente começou a jogar Banco Imobiliário no domingo, vamos terminar segunda, porque a gente jogava um pouco, parava, ia brincar de outra coisa, voltava, então... E fazendo esses intervalos, porque a criança ela vai meio que se movimentando, né? E a criança não tem um tempo de concentração, de atenção muito longo. Então, podendo fazer outras atividades, vai mesclando, vai fazendo outras coisas, né? A sua imagem está congelada e o seu som está dando eco.
Tá meio, ele vem distorcido para nós, tá travando. Quer que eu saia e entro de novo? Pode ser? A gente faz o teste de novo. Pode. Gente, só um minutinho. Que a Alessandra vai sair. Oi, Rê, Luna. Algumas pessoas entrando. Se tiver pergunta. Oi, Valquíria. Façam perguntas. Na verdade, a gente está na quase reta final, mas ainda dá para conversar. Eu te entendo, Carol, é isso mesmo. A gente dentro de casa é difícil porque a opção acaba sendo a televisão. E é difícil, é um desafio. Oi, Ale. Voltei. Videogame. Melhorou? Vamos ver, você está voltando. Melhorou, Ale, melhorou. Ai, que bom. Melhorou. Mas o importante do que a gente estava falando da TV, é importante que depois isso não continue. Né? Que depois da pandemia, que as crianças não fiquem mais tanto tempo na TV, no videogame, nem tablet, que isso, que elas sejam levadas mais, né, mais com muita frequência para os parques, para brincar com os amigos. Eu acho que a gente vai acabar surgindo uma nova rotina, né? Porque até é o que todo mundo fala, é o que a gente até brinca. Ninguém volta igual dessa pandemia quando tudo passar, né? A gente vive falando isso e acho que é um fato. Alguma lição todo mundo aprendeu, né? Ou está aprendendo. Então é o que você falou, e mesmo com as crianças também, a gente pode até jogar isso para um tema futuro, que eu acredito que não esteja tão distante. Vai ser uma readaptação escolar, o que vai ser importante, né? Então, acho que aí vai dar compreensão também de cada pai, de cada familiar. A criança vai voltar para a rotina, ela vai chorar, ela vai estranhar, ou ela vai voltar muito feliz, né? Mas, assim, eu acho que a gente vai passar por aquele novo processo de janeiro, de volta às aulas. Eu acho que isso vai acontecer, não vai, Ele, acabar acontecendo? Eu acredito que sim, porque as crianças são muito fácil, né, também. Então, Oi, Ale, travou de novo. Não estamos te ouvindo. Oi, Ale. Ele voltou. Agora voltou. Você pode falar de novo que travou. Tá. Então, eu acredito que a gente vai precisar realmente de uma nova adaptação, e não só as crianças, nós também. Porque as crianças, elas ficaram acordando mais tarde, vendo mais TV, e prestando... Mas elas se adaptam fácil, né? Crianças são uma graça. Sim. Ale, faltam alguns minutinhos para a gente terminar. Só para explicar então para os pais que você falou que tem um PDF que vai estar disponível, né? E aí Isso. Eles podem acessar pela clínica e solicitar, que é um pouquinho do que a gente falou hoje, né? Eu acho que vai ser importante porque vai acabar ajudando bastante. Eu fiz a leitura, né? Você me ajudou com resumo também, mas eu acho que a gente tem um norte. E até para dizer que as tentativas, elas são válidas. Né? A gente pode errar, mas a gente está tentando acertar. Então, fala um pouquinho desse PDF, de como eles vão ter acesso, e aproveitando também, fala do curso que está vindo para os pais, que eu acho que vai ser bem legal também para aproveitar. Tá, ok. Então, a gente escreveu um e-book, o nome do e-book é Disciplina Positiva. Ele está, baixar um PDF, vocês podem me mandar um direct, e aí a gente envia o link para vocês. E tá bem tranquilo, bem fácil de entender, com dicas de como para vocês entenderem melhor o que é disciplina positiva. E agora, na quinta-feira, a gente vai fazer um curso 100% online. Quem vai ministrar o curso é a Marjorie, é uma psicóloga comportamental, que é da nossa clínica, ela faz parte da nossa equipe, e ela vai ensinar para os pais como as crianças aprendem comportamentos, né? Como você faz para incentivar os comportamentos adequados,
como você faz para extinguir os comportamentos inadequados. Então, assim, é um curso bem voltado para pais e que você vai conseguir entender bem como os comportamentos eles são construídos aí, né? Como eles se instalam, e ela vai dar estratégias para a família, né, algumas dicas de como manter esses comportamentos adequados. Então, assim, vai ser muito legal. É pouco tempo, é 1h30 de curso, mas ela também vai responder todas as perguntas que vierem. Ela não é o primeiro curso que ela faz, necessariamente, ela já fez alguns, porém, esse é o nosso primeiro online. Vai ser numa plataforma, vocês vão poder interagir, né, durante o curso, e depois esse curso vai ficar gravado para que vocês possam assistir em outro momento. É um curso, então se vocês não conseguirem, vamos supor que você adquire o curso, mas aí você não consegue assistir naquele dia, participar, mas você pode depois assistir em outro momento e fazer as perguntas e a gente vai responder com o maior carinho. E o curso vai ocorrer no dia 11, né, na quinta-feira, das 19h30 às 21h. O currículo da Marjorie é muito bom, ela tem muita experiência, ela é mestranda pela USP, ela é analista do comportamento, ela tem muitas dicas que, inclusive, eu aproveito muito dessas dicas que o pessoal da comportamental me passa. Eu vou falar para os pais, Ale, para eles comprarem, não assistirem, olha eu fazendo campanha, mas eles devem comprar, porque na quinta a gente vai ter uma live Dia dos Namorados para os pais, Ale. Ah, que legal! É Dia dos Namorados, né? Não, o Dia dos Namorados é na sexta. Mas aí na sexta tem muita live para concorrer, não dá, Ale. Então, eu acho que a gente, enquanto escola, o que a gente pensou? De trazer um pouco de carinho para os pais também, né? Já está um momento tão difícil, então a gente divulgou a novidade hoje, a gente estava aguardando com muito carinho. Vai ter um cantor, um amigo nosso, ele chama Douglas da Kombi, e ele vai cantar para os pais, ele vai fazer uma live, ele vai dedicar a canção, ele vai ler recados, e aí os pais também vão participar de alguns sorteios, que eu acho que é uma forma de amenizar esse distanciamento nosso, mas é uma forma de se fazer presente também, porque a gente está tão preocupado a gente está tão preocupado com as crianças que existe por trás também, né, aquela parte nossa de adulto falar, poxa, e comigo, e eu? E aí a escola pensou nisso e a gente não poderia fazer diferente. Então, já que a gente está em épocas de live, não deixem de assistir o curso da Lê, por favor. Assiste depois. Sim, mas aí na quinta a gente pode prestigiar também, que a gente vai estar aqui nesse mesmo horário. E já aproveitando, tem gente que está no Instagram solteiro, quem está solteiro também pode, né, Ale? A gente pode convidar para ver a live quem está solteiro. Sim. E já aproveitando que a gente tem 5 minutinhos, eu vou fazer uma última pergunta de um pai que veio, tá? Minha filha é muito tímida, que não fala com ninguém. Nunca sei quando ela está concordando ou discordando. Como eu devo agir? Você deve, papai, assim, tentar investigar muito isso, sabe? Sempre tentando perceber a expressão corporal dela e dar voz a ela, né? Mostrar para ela que ela pode fazer escolhas, sim. Então, olha, e colocando questões, falar, olha, filha, o que você acha disso? Que roupa que você gostaria de usar? E aí, sempre trazendo ela, que ela pode, porque geralmente a pessoa tímida, ela tem dificuldade de fazer escolhas porque ela não sabe se ela vai agradar o outro. Então, ela tem dificuldade de se expressar porque ela fala, nossa, e se eu errar? E se eu não conseguir me expressar corretamente? Então, vai depender muito da idade, claro, mas aí usando a disciplina positiva. Então, baixa manda lá um direct pra gente, baixa o e-book da disciplina positiva, a gente encaminha para você e vai te ajudar muito. Porque o comportamento, muitas vezes, né, e a Marjorie vai trazer isso no curso, o comportamento
não é só a questão, né? É sentir, falar, sonhar, andar, e tudo isso é comportamento. Então, Sim. a criança que se expressa muito, né, muito irritadiça, ela está expressando um comportamento. Mas aquela criança que também fica muito calada, também ela está expressando um comportamento. Então, é podendo ajudá-la a nomear o que ela sente, e aí e dando voz ativa para ela. É muito importante isso. Né? E, gente, olha, assistam a live, que se eu não fosse participar do curso ali como ajudante, eu iria assistir a live também. Mas eu vou assistir depois, porque fica gravada, né? E sim, a solicitação do e-book, você manda até uma pergunta aqui, manda pelo Instagram ali no direct ou pelo Facebook, manda. Eu quero o e-book da disciplina positiva que a gente encaminha para vocês. E assim, eu posso te deixar uma pergunta, porque aproveite esse carinho. Posso te deixar uma pergunta desafio como última? E aí um convite para os pais, isso não foi combinado, tá? Para os pais que estão na live, se quiserem mandar tema para a gente debater, fica o desafio. Mas eu queria te deixar uma pergunta. Pais amigos e legais são amados por todos os filhos? E em questão de respeito? Pai tem que ser pai, tá? Pai tem que ser pai no sentido que o amigo, muitas vezes, não vai dar bronca que o outro merece ou que o outro necessita, né? Tem que dosar isso, não dá para ser o pai legal que fala assim, não, mas eu não vou falar isso porque meu filho vai ficar chateado. Pai é aquele que é chato, pai é aquele que coloca as regras, porque qual que é o nosso papel? A nossa função é criar um indivíduo, um cidadão, um indivíduo com caráter. Não dá para falar assim, tu pode, não tem problema, não, você deve fazer isso. Eu posso colocar escolhas, mas não é do jeito que ele quer. Né? Senão, vira uma bagunça. Você já pensou, né? Se eu deixar a coisa do jeito, né? Não, quer comer, come, quer tomar banho, toma, quer escovar os dentes, escova, se não quiser, não tem problema. Isso pode ficar 5 dias sem tomar banho, não tem problema. Né? Porque as crianças geralmente não gostam disso. Aí é aquele que vai, que manda. E esse não é o legal. Porque o pai tem muito medo, né, Lê? O pai tem muito medo. Eu trabalho o dia todo, então se eu não for amigo do meu filho, como que ele vai encarar essa parte? Então, é por isso que eu te fiz essa pergunta, justamente acho que para ficar claro isso, né? A relação da história, né? Uhum. Sim, e é importante que os pais tenham certeza disso e confiança. Né? Que eles confiem no taco deles. E que se não sabe, pede ajuda. Né? Temos os profissionais, na clínica a gente tem orientação parental, você pode trazer a sua coisa, a sua pergunta, e não é uma coisa que fala assim, olha, eu vou precisar fazer uma... Não, a gente faz pacotes de tutoria, vamos resolver esse problema, 2, 3, 4, 6 sessões, 8, mas vamos resolver isso, porque a gente tem que aprender a ser pai, né? Então, essa pergunta eu acho que fecha muito bem. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, e a gente tem que colocar as regras, né? As regras sociais, para boa convivência, para você formar um cidadão, não para você formar uma pessoa que não vai se dar bem depois no futuro, porque a vida nos cobra, a vida não é fácil, não. E quanto mais ele souber, desde pequeno, vivenciar, quanto mais isso vivenciar para ficar assimilado, incorporado nele, melhor. Eu queria te fechar com essa pergunta mesmo, acho que vale a pena, né, o que você falou da reflexão. Ale, a gente tem 2 minutos, mais uma vez, de coração, te agradeço. Porque senão a gente cai. Não, já a gente está sendo derrubar. Eu, mais uma vez, te agradeço. Assim, eu fico surpresa mesmo, né, da participação, a gente vê os pais mesmo, né, na escola interagindo, e é o que quando a gente começa a conversar, começa a amadurecer a ideia, você venha somar, né, a nossa parceria, todo mundo sabe que não é de agora, não é do processo de live, a gente já começa antes um pouquinho, né, e deixar, se os pais quiserem tema, sugestão, opinião, tem tanto a parte da escola Sorriso, quanto vocês também.
E agradeço todo mundo, Sim. as professoras que participaram, a Ana mais uma vez por ceder o espaço, os pais que estão presentes e a Clínica Sabiamente de novo. Obrigada, Lê, obrigada de coração. Obrigada a você, obrigada Ana, obrigada a você, Camila, e obrigada a todos da equipe Sorriso aí da escola. Eu agradeço muito e obrigada a todos que participaram. Obrigada, Beijo, Lê. fiquem com Deus. Obrigada aí pelas perguntas que eu amo. É ruim ficar falando sozinha, né? Assim, né? A gente só batendo papo sem pergunta, né, Camila? Mas ó, eu vou dizer que ficou umas 5 sem resposta ainda, viu? Eu acho que vai ter que surgir mais umas outras lives virão. Com todo prazer. Eu amo. Quinta-feira o meu tá gravado, mas na quinta eu vou participar, tá, Lê? Vou ficar com a escola, tudo bem? Mas depois eu vou assistir o curso, porque eu preciso. Ai, nossa, é imprescindível. Quem quer ser uma boa mãe, um bom pai, precisa entender um pouco disso, porque assim, faz muita diferença na vida da gente. Olha, eu falo porque eu, como mãe, fui aprender e para mim fez muito sentido. Não é uma coisa que eu tô vendendo, porque, não, é uma coisa que faz muito sentido e vocês vão me apoiar depois, futuramente. Depois que vocês fizerem o curso. E todo mundo fala que santo de casa faz milagre, a gente sabe que não faz não, né, Lê? É diferente, né? Não A gente precisa aprender, eles dominam a gente se a gente não aprender. Verdade, com certeza. São muito espertos. Bom, um beijo, obrigada de novo, obrigada pelo carinho, e a gente se vê mais, acho que mais logo, mais breve. Um beijo, Ale. Tchau, gente. Um beijo, obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.